3 razões. Uma é o poeta João Cabral hoje faz o poeta João Cabral faz 100 anos. E a obra do João é uma obra que revela e reúne esse Brasil que ele vai ver a partir de Pernambuco e que ele vai enxergar também na complexidade do mundo atlântico, esse que o festival está atravessando nesse ano. Né? Ele trata dessa complexidade, sobretudo na Espanha, a poesia dele trata disso na Espanha e na África. A poesia de João Cabral é uma poesia de ruptura, é uma poesia contra o sono, é uma poesia contra o acomodamento e contra a conivência. Então, falar de João é algo muito emocionante, da poesia de João. E hoje eu vou conversar e nós vamos ouvir duas pessoas muito caras à obra de João Cabral. Né? Uma delas é o Antônio Carlos Sequin, que organizou a nova edição da Poesia Completa, de João Cabral, e que também lançou pela editora, por uma excelente editora, excelente, muito boa, que é a editora da CEP, de Pernambuco, a coedição do Schneider Carpegiani, que também vai conversar com a gente sobre João, e que é o editor do Suplemento Pernambuco, que é um jornal que quem ainda não leu precisa ler imediatamente, e que organizou, então, sobre a obra de João Cabral, o livro do Sequin, João Cabral, de ponta a ponta. Então, boa tarde, Sequin, boa tarde, Schneider. Boa tarde, Luísa, obrigado. É uma honra para mim falar com vocês sobre João Cabral. Mas eu queria começar fazendo uma coisa de mineiro, tá? Não sei se todo mundo se lembra, mas hoje é o dia D. Hoje é o dia de Drummond. Né? É aniversário hoje de Carlos Drummond de Andrade e é o dia que o Instituto Moreira Salles celebra o aniversário de Drummond, promove e divulga a obra de Drummond. Então, nós estamos reunindo, no dia do aniversário de Drummond, nós vamos falar de João Cabral, que diz o seguinte, eu cito João Cabral, o grande poeta brasileiro, não só de agora, mas de qualquer época, é Carlos Drummond de Andrade. Foi ele que me convenceu, com alguma poesia, que eu também poderia ser poeta. João Cabral diz isso em 1985. Né? Em 1945, João Cabral faz um poema e dedica a Carlos Drummond de Andrade. O poema começa assim, eu cito: não há guarda-chuva contra o poema, subindo de regiões onde tudo é surpresa, como uma flor mesmo em um canteiro. E aí o João Cabral continua no poema: não há guarda-chuva contra o mundo, cada dia devorado nos jornais sob as espécies de papel e tinta. E ele termina o poema: não há guarda-chuva contra o tempo, rio fluindo sobre a casa, correnteza, carregando os dias e os cabelos. Então, nós hoje, no dia do aniversário de Drummond, vamos celebrar João Cabral. Eu queria te pedir, Sequim, se você pode nos falar um pouquinho sobre os dois maiores poetas do Brasil, né? E como que eles se encontraram na poesia e na vida. Pois não. Então, boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Pessoas que eu tanto prezo aqui, a Luísa, o Schneider, né? Afonso Bosch, nesse encontro espetacular que sempre é o que era achar. E neste ano, então, do centenário de João Cabral, eu estou envolvido em dois projetos. A Luísa já citou um deles, né, muito importante, que é a nova edição da Poesia Completa, de João Cabral de Melo Neto. E um outro, uma reunião de ensaios que eu reeditei com alguns acréscimos. E um desses ensaios, até encomendado pelo poeta Eucanaan Ferraz, trata exatamente da relação entre Drummond e João Cabral, né? Esses autores magníficos de nossa literatura, e cada um a seu modo. E nós poderíamos, de maneira muito sintética, assinalar que, confessadamente,
Drummond foi aquela grande sombra sob a qual Cabral se abrigou no princípio de sua carreira literária, né? Já no final dos anos 30, 39, 40, por aí, se iniciou uma correspondência. Cabral nem havia publicado algum livro e ele já mostrava uma grande reverência frente a Drummond. Veio para cá, para o Rio de Janeiro, em 1940, numa viagem meio rápida, e conheceu Murilo Mendes, conheceu Jorge de Lima, né? Ligou-se afetiva e literariamente a Drummond. Em 42, se muda de vez para o Rio de Janeiro, até depois sair, né, na sua carreira diplomática, e eu diria que esses anos, o início da década de 40, foi um ano de grande admiração, quase que incondicional, de Cabral por Drummond. Basta lembrar que o primeiro livro de Cabral, 42, Pedra do Sono, é dedicado aos pais dele, Cabral, a Willy Levin, que foi um mentor de uma turma grande, né, intelectual lá no Recife, e dedicado a Carlos Drummond de Andrade. Isso eu não tinha visto na minha pesquisa, tá vendo? Não Olha, sou o primeiro, agora, calma, Elida, porque não contente em escrever vários poemas para Drummond, como esse que você citou agora muito oportunamente, né? Ele dedicou o primeiro livro. O segundo livro, que foi menos conhecido, porque não saiu autônomo, e sim na Revista do Brasil, em 1943, se chama Os Três Mal-Amados, que é uma experiência dramática. 3 personagens tirados de onde? Do poema Quadrilha de Drummond. João amava Maria, que amava Teresa, aquela coisa toda. Então, você tem, na segunda experiência literária de João Cabral, a figura de Drummond. E como se isso fosse pouco, o terceiro livro dele, de 45, O Engenheiro, onde ele começa realmente a se firmar como grande poeta, é dedicado a Carlos Drummond de Andrade, vírgula, meu amigo. Então, note que toda a produção de João Cabral tratava de gravitar em torno dessa figura grandiosa, né, de Carlos Drummond de Andrade. A partir da segunda parte da década de 1940, não por acaso, quando Cabral já deixa o país, vai atuar em Barcelona, né, aí começa a haver uma certa diferenciação de projetos estéticos que mais tarde, até infelizmente, né, acabam culminando praticamente numa ruptura entre os dois, uma ruptura estética e mesmo uma ruptura no plano da amizade. Cada um vai para o seu canto e praticamente deixam de se falar. E antes desse silêncio, em 46, há um outro episódio, ainda para corroborar essa união, digamos, esse vínculo estreitíssimo entre os poetas. Em 46, João Cabral se casa com a Estela, Dona Estela, sua primeira esposa, e quem é o padrinho de casamento? Drummond. Então, o Drummond está ali pontificando na vida íntima, na vida social e na vida literária. Os descaminhos, depois, a própria vida vai tecer de um e de outro. Muito legal, eu não conhecia essa história. Você escreveu isso, né? Está escrito, tá? Nesse novo livro aí também. Tá, Né? é porque eu estou Ajudou querendo a que as editar. pessoas leiam, eu estou querendo que as pessoas leiam. Schneider, o Sequinha acabou de chamar a atenção para uma conversa enviesada entre o Drummond e o João Cabral, que eu acho que é uma conversa enviesada a 3, não sei o que vocês vão achar, né? Que é em torno do poema Quadrilha, do Carlos Drummond de Andrade. Eu acho que a referência, a conversa é enviesada, porque ela existe só mediada pelo poema do Drummond. Quer dizer, em 43, como Sequim diz, o João Cabral publica Os Três Mal-Amados, que é um coro de vozes em prosa, né, que recupera apenas os personagens masculinos da quadrilha, né? João, Raimundo e Joaquim. E, em 1973, o Chico Buarque compõe Flor da Idade, em que, nessa canção, a citação à quadrilha é rasgada.
Mas repare que a Ciranda de Amores que o Chico Buarque montou na Flor da Idade, ela termina por acasalar dois homens, evocando os três mal-amados, eu acho, de João Cabral. Então, João Cabral, a conversa do João Cabral com a canção popular é antiga e eu acho que o momento em que ela aparece mais forte é esse que o Sequin cita. Fora do cânone da canção, é possível um poema de João Schneider conversar com outros gêneros da canção popular, por exemplo? Pode ser um funk? João Cabral conversa com um funk? Heloísa, em primeiro lugar, eu queria agradecer a vocês pelo convite de estar aqui mais uma vez na Fleur Achar. Infelizmente, esse ano, virtualmente apenas, nessa live. Essa semana, eu descobri um perfil no Instagram que eu achei maravilhoso, que é Se Poema Fosse Funk, que eu acho que é uma ótima forma de aproximar as pessoas. Eu acho que o Instagram hoje, das redes sociais, talvez seja aqui, mas tem um trabalho de divulgação de poesia. Para além do que a gente fala de poemas apócrifos, né, de Clarices, ou de Fernando Pessoa, ou de qualquer outro autor que forma falsa, que entre nas redes sociais, mas o Instagram tem uma força muito grande de divulgar poesia. E eu achei incrível uma versão que eles fizeram. Eu até anotei aqui que esse fez que é com aquele poema clássico do Cabral, que é sobre um galo sozinho tecendo amanhã, que até funk. Exato, que virou um funk, que até o Sequin fala que é um poema cuja primeira parte ela é especificamente muito usada, né, em comícios, em questões de greves, e ficou assim, ficou uma maravilha. Um cria sozinho não faz um bailão, ele precisará sempre de outros parças, de um que pega o passinho dele e lance para outro, de um outro cria que pega o passinho de um cria antes e lance para outro, e de outros parças, que com muitos outros crias formem a levada do som e a dança dos moleques, para que o fluxo, desde uma vibe suave, vá se formando entre todos os crias. O que é interessante quando a gente vê essa apropriação do Cabral aqui é o seguinte, porque assim, o Cabral, por mais que ele seja um cânone, ele acaba sendo um autor que ele vive um momento, ele vive num lugar de exclusão. Porque existe essa questão de que é um autor difícil, é um autor extremamente cerebral, como se o poema ele fosse dar uma dificuldade e apavorasse o leitor. Isso com exceção, claro, de Morte e Vida Severina. Somente que a gente tem que pensar sempre que não existe poema fácil nem difícil. O poema ele é uma transição. Ele é como Grande Sertão Veredas. Ele é como você vai de um lugar para outro. Só um parênteses, como ensina o Sequin, você entra num poema e sai pelo outro. Exatamente, justamente. Eu acho que a poesia é muito isso. Assim. O problema, às vezes, está no leitor, porque o leitor, às vezes, ele acha que, olha, esse poema não é para mim, ou ele se aproxima do poema com uma série de regras pré-estabelecidas e preconceitos em relação ao que seria um poema, de que palavra vem de um poema. Eu acho que a melhor, e só para encerrar isso aqui, essa questão do Cabral, como é importante ler Cabral e não ter medo de Cabral, transformar ele em funk, do que quer que seja, e, na verdade, não ter medo de poesia de forma geral, da poema. Eu lembrei de Clarice Lispector, que é uma outra homenageada da Fleur Achar desse ano, em que ela mandou uma carta para Cabral, falando da leitura que ela fez do livro Duas Águas, que é uma seleta, né, que pega duas vertentes da obra de Cabral. Veja só que coisa bonita e como isso é o papel do leitor de poesia. Saio de sua poesia com um sentimento de aprofundamento de vida, com o espanto de não ter podido ver antes, de ter precisado que você dissesse para que eu pudesse ver. Ao mesmo tempo, reconheço o que você diz. Este meu reconhecer, quando leio você, é minha contribuição à sua poesia.
Muito bonito. Muito Quando a bom pessoa isso, transforma isso no funk, é uma contribuição à poesia. tem razão. Sequim, eu acho que essa conversa é isso mesmo. Quer dizer, vamos ver se você concorda, porque você diz. Eu acho que tem duas questões aí legais para o Sequim, mas deixa eu ir com a primeira aqui, só para pegar uma carona no Schneider. Você diz, várias vezes, já disse que não existe uma linhagem ostensiva na obra de João Cabral, no panorama literário, talvez com exceção de Graciliano Ramos, mas que tem uma dicção narrativa e que o João experimenta essa dicção narrativa, por exemplo, eu acho, no Rio, né? Que é o Rio que narra a sua viagem. Né? O que faz a obra de João ser, ao mesmo tempo, inconfundível, sem sucessores e antecessores, e permitir isso que o Schneider está nos chamando a atenção para entrar num poema e sair no funk? Bom, é uma questão muito interessante. Eu até vou fazer uma tabelinha com a questão anterior, se você permitir, claro. antes de entrar nessa, né? Porque eu acho que o problema não é tanto o poema difícil, e sim o leitor fácil. Tá. Né? Aquele leitor que já está acostumado com um certo padrão lírico, né? O que ele entende por poesia, o que ele entende por poema. E João Cabral, uma vez, falou uma coisa muito interessante, é que, até antes do século XIX, a poesia era um latifúndio. Você podia falar de como trabalhar a terra, você podia falar da briga com seu vizinho, você podia falar até dos seus amores e desamores. E, a partir do romantismo, esse terreno imenso do poético, segundo Cabral, ficou confinado numa via mais estreita, que é o lirismo. Então, o lirismo tomou conta. Então, tomou conta do pedaço. Né? Então, fazer poesia era fazer confissões, era falar de si ou falar da pessoa que está se amando ou que se perdeu naquele momento. Então, houve uma restrição, uma retração temática. E por isso é que o Cabral, percebendo que esse lado confessional, lírico, amoroso, predomina na lírica em língua portuguesa, claro que não é exclusivo, mas é o grande predomínio, né? Ele tratou de criar uma outra linhagem, onde ele está mais ou menos sozinho. Né? O que é que você vai encontrar na sequência da poesia brasileira? Simbolistas, não tem nada a ver com isso. Mesmo o modernismo de 22 tem propostas muito diferentes daquelas que Cabral vai desenvolver. Então, é que eu costumo dizer que ele é meio órfão. Ele é órfão na sequência da poesia brasileira e também ele não procriou, porque a poesia dele é tão pessoal que não gerou novos Cabrais. Quem quis fazer Cabral fez sub-Cabral, né? Porque o estilo dele é tão forte que quem quer fazer o que o Cabral fez vai fazer pior do que ele já conseguiu fazer. Então, nesse sentido é que o criador, como todo grande criador, né, ele pode provocar vários imitadores, mas é muito solitária a posição desse criador, porque as suas marcas são inconfundíveis. E até para fazer aqui rapidamente um outro gancho, né, com a questão da música, todos nós estamos acostumados com a tradição melódica da poesia, né? Aquela poesia eufônica, aquela poesia feita de aliteração, feita de eufonia. E também Cabral é contra isso, porque ele acha que essa poesia é entorpecente. Tem aquele famoso poema, Catar Feijão, que ele diz: o que interessa no poema é a pedra, não é a pedra do sono mais, né? A pedra entorpecente, é a pedra do susto, é a pedra de acordar o leitor para aquilo que ele não podia jamais supor que ali estaria. Então, essa tradição também antimelódica em João Cabral, repare, não é antimusical, porque na música, além da melodia, você tem o ritmo. E João Cabral é tremendamente rítmico, né? As marcações, pausas, né? Aquilo. Só que esse ritmo nele não é envolvido, digamos, por uma linha melódica entorpecente e suave.
é feita de sobressaltos, de encontros consonantais, né? Muito fonema áspero, né? Pouca tradição vocálica na poesia dele. Por isso é que, quando a gente pensa nessa conexão com a música, eu acho que a música estabelece os músicos com frequência diálogo com Cabral. Mas o próprio Cabral não tomou muita iniciativa em estabelecer uma mão dupla nessa relação. Veja que quando Chico Buarque, genialmente, né, nos anos 60, vai musicar Morte e Vida Severina, é uma iniciativa do músico, como essa paródia curiosa que foi mostrada aqui. Porque se João Cabral tivesse que dialogar com alguma forma de música, é evidente que ele se identifica muito com o cante cigano, né? Com o cante ritano, a música da Andaluzia, que é uma música pouco melódica na nossa tradição, para a nossa sensibilidade. Uma música de rompantes, uma música de aspereza, e que, às vezes, como no cante a palo seco, prescinde até do acompanhamento musical. Né? É apenas a voz do cantor e mais nada. Então, acho que, de um lado, João Cabral, nesse diálogo com a música, né, ele evoca a rudeza, a aspereza do cante cigano, e ele também dialoga muito com o silêncio. Né? Quer dizer, aquela pausa entre a melodia, o som. Ele chegou a definir, citando uma outra personalidade, para mim, a música é o menos desagradável dos ruídos. Se eu pudesse, eu viveria apenas no puro silêncio. Por isso, pela obsessão dele pela vigília. Então, o silêncio o deixa desperto. E a música pode embalá-lo suavemente até dormir, coisa que espero que os nossos espectadores não estejam fazendo agora. Não, eu também espero que não, senão nós vamos fazer a palo seco aqui, né? Você sabe que o Chico confessou que ele fez escondido de de João Cabral, ele musicou escondido, né? Olha. E só depois que estava tudo pronto, lá em Nancy, quando a peça se apresenta, é que vai um João Cabreiríssimo assistir. É um Cabral Cabreiro. Um Cabral Cabreiro. Um Cabral Cabreiro, isso mesmo, Cabreiríssimo. E ele era amicíssimo do Vinícius de Moraes e vivia cutucando o Vinícius de Moraes. Tem uma cena também que eu li, que o Vinícius de Moraes vai para a Europa encontrar com o João e senta João num botequim e toca todas as canções do último disco que ele vai gravar. E aí o João Cabral, no final, fala: vem cá, Vinícius, mas você não tem assim nenhum outro órgão que você queira cantar além do coração? Não tem outra víscera que você queira cantar? E o Vinícius fica furioso da vida, fala: eu vou cantar essas cabras suas, tá? Mas, enfim. E ele, ao mesmo tempo, ele fascina Caetano Veloso, declara várias vezes o encantamento que ele tem, fez uma poesia linda recentemente, para João Cabral. Então, isso que o Schneider mostrou, você sai de um poema de João e entra no funk ou no Chico Buarque. Né? Mas eu queria te perguntar, aproveitando essa entrada, eu descobri, que achei isso o máximo, sabe? Que o João Cabral declarou assim publicamente o seguinte, abre aspas, João Cabral falando: entre todos os professores, pesquisadores e críticos que já se debruçaram sobre a minha obra, eu destaco Antônio Carlos Sequim. Foi quem melhor analisou os desdobramentos daquilo que pude realizar como poeta. Eu não fazia mais nada na vida depois de ganhar uma declaração dessa de João Cabral, entendeu? Sentava na poltrona e ficava me achando só tomando cerveja e achando o máximo. Mas aí eu acho que João Cabral entendeu bem o que você fez, e eu queria te pedir para você dizer para as pessoas que estão nos ouvindo, para os jovens que querem se aproximar da poesia de João, e que, como diz o Schneider muito bem, tem essa postura meio reverencial, ficam com medo, né, de chegar. Como é
que você sugere para que eles se encontrem com João Cabral? Como é que seria o caminho para um encontro com o seu poeta? Primeiro, esse comentário aí do João Cabral, né, foi de uma extrema generosidade, porque sabemos como ele, ao lado de Drummond, talvez seja o poeta mais estudado. E, a rigor, não há o intérprete definitivo, né? Cada um dá a sua contribuição. A minha talvez tenha sido destacada por ele, porque ele, sendo um poeta obsessivo, eu sou um leitor obsessivo do poeta obsessivo. Então, dois obsessivos e dois obcecados acabam, talvez, podendo se casar bem, literariamente falando, porque eu estudo a obra dele há cerca de 40 anos. E o nosso primeiro encontro, em 1980, eu tinha 28 anos, tinha escrito uma dissertação e ia fazer a tese sobre a obra dele, né? E aí você foi lá e encontrou com ele? Foi, na cara de pau. Porque o meu orientador também foi da Academia Brasileira, como João Cabral, que era o professor Afrânio Coutinho. Ah, sim. Aí ele tinha gostado muito da dissertação, que parou em Uma Faca Só Lâmina, 56, né? E tinha toda uma sequência a ser estudada. E apresentou para o Cabral a dissertação, disse, olha, o Cabral gostou muito do seu trabalho. Opa! Então, pegar esse gancho na cara de pau, vou ligar para o poeta e perguntar se ele pode me receber. Eu queria conversar também sobre os livros que não tinham entrado na dissertação e que fariam parte do doutorado, né? Da segunda parte da obra. E foi um primeiro encontro espetacular, né? Ele me abriu assim as portas e ele ficou talvez um pouco agradavelmente surpreso, porque lá estava um jovem professor, né? Crítico, que tinha um conhecimento assim arraigado e apaixonado da poesia dele. Eu suponho que ele devia estar um pouco cansado de receber pessoas que só queriam falar de Morte e Vida Severina, que era o prato principal, né? Não, eu queria falar das minúcias de cada livro. Por que ele usou o tema aqui? Qual foi a linguagem que ele passou, né? E como ele era um poeta com enorme consciência metalinguística, né? Ele se sentiu ali uma alma, um espírito parecido com o dele, nesse sentido de investigar também a fábrica do poema, né? E sempre me interessou isso, né? A fábrica do poema, a máquina da poesia, que ele desenvolveu com extrema competência. Acho que foi por aí, por ele perceber alguém muito fiel ao projeto dele e uma pessoa interessada em toda a obra dele, não apenas naqueles livros, né, que fizeram grande sucesso. Agora, como entrar nessa obra? Como é que entra? Aí é que está. Eu acredito que Morte e Vida Severina ainda continua sendo o grande cartão de visitas dele, porque eu não estaria longe da verdade se dissesse que Morte e Vida Severina não é apenas um maior sucesso de João Cabral, é um maior sucesso de toda a história da poesia brasileira. Não há um livro que eu conheça de poesia que tenha tido mais de 100 edições, como teve Morte e Vida, né? Agora, e não só no suporte físico do livro, né? Teve na televisão, desde os anos 80, com a Vancini, um especial lindíssimo, Morte e Vida Severina, foi ao cinema, está em história em quadrinhos, entrou na música através do Chico Buarque, então é um sucesso para tudo quanto é lado, o que provocava até um ciúme incômodo em João Cabral, porque, sendo pai de uma prole numerosa de 20 livros, ele ficava chateado porque só queriam pegar o mais bonitinho, o mais famoso, né? Que era o Morte e Vida. E é por isso que eu acho que ele, sempre que podia, dava uma espetada em Morte e Vida, e eu interpretava isso como um apelo de um pai desesperado querendo chamar a atenção para os 19 filhos que não estavam na sala principal, né? Ficavam assim, alojados meio no canto. Então, eu acho que é meio inevitável, sobretudo se nós percebemos, né, que, infelizmente, o nosso alunado, mesmo na faculdade de letras, já não entra com uma leitura muito prévia, já não entra com um domínio vocabular dos maiores, né?
será apanhado logo pela comoção, por morte e vida. Agora, o meu temor é que a pessoa que entra por morte e vida sai por morte e vida também, e fica só nisso. Né? Pode ir para o Rio. Por Rio. O Cão Sem Plumas, que eu Cão acho Sem uma Plumas. maravilha total. Né? Os poemas eróticos de João Cabral, tá? A Imitação da Água, a Paisagem pelo Telefone, são peças maravilhosas. Eu só pediria ao professor que tivesse um pouco de paciência para o tempo do aluno, né? Porque, normalmente, a ideia do funk, da MPB e tudo, é um tempo de muita voragem e velocidade. E a poesia do Cabral, em qualquer instância, mesmo na comunicativa, ela demanda lentidão. Para que tanta pressa? Onde é que o leitor quer ir? Né? Leia um pouco devagar, desdobre essa imagem que eu uso do ponta a ponta, né? Porque nele o poema não é feito de flashes, de iluminações. Nele o poema é feito como um novelo. Ele vai desenrolando pouco a pouco e demanda a atenção e a cumplicidade do leitor. Então, o que eu poderia sugerir para qualquer leitor e para qualquer obra do leitor interessado em Cabral leia Cabral quando você não estiver muito apressado. Quando você puder, pacientemente, né, entender que, às vezes, você ficar uma hora inteira em torno de um poema, você sai enriquecido dali. Era o que eu tentava fazer quando fui professor na Faculdade de Letras, né? Não era aquela cachoeira de poemas. É você ficar uma hora e meia degustando um único poema e poder atravessá-lo em várias direções. Então, essa é a ideia do ritmo, da lentidão e um pressuposto que eu gosto também sempre de enfatizar, né? João Cabral não é um poeta confuso, ele é um poeta complexo, o que é diferente. Tá? Ele não lança enigmas, você não sai aturdido. Ele é um poeta claro, mas, às vezes, a claridade excessiva ela ofusca. Então, você deixa de compreender porque você está querendo procurar muitos mistérios enterrados ali e o Cabral está celebrando a superfície do rio, a superfície de um corpo, a superfície de uma árvore. Né? Pode haver uma poesia complexa sem estar mergulhada em metafísica e em essências. A poesia do que ali está, da claridade, do sol, da vida em suas formas mais simples. É isso mesmo. E leia, depois de Morte e Vida, Cão Sem Plumas. Schneider, tem uma pessoa que está acordada nos ouvindo e que está e que está pedindo para você repetir, por favor, aonde que ela vê esse funk, tá? Aonde que ela vê essa passagem que foi feita. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você faz as duas coisas, porque você me ensinou uma coisa muito legal. Aliás, você me ensina muitas coisas legais. E uma coisa que você me ensinou, olha só, você me disse que é o seguinte: a força de um poeta, né, a gente sente no modo como ele assombra uma cidade. Tá? Você me falou, repare, Heloísa, você caminha pela rua, né, e, ao mesmo tempo, você está caminhando sobre o texto do poeta. Eu achei isso um negócio muito bonito, aprendi, e, de vez em quando, eu caminho por Belo Horizonte sobre o texto do Drummond, que assombra Belo Horizonte. A minha questão é, João Cabral é uma assombração no Recife? É possível fazer isso no Recife? É possível caminhar sobre a poesia de João no Recife ainda? Heloísa, antes de responder a tua pergunta e de dizer o endereço do Instagram, eu quero ressaltar uma coisa, lembrar uma coisa que o Sequim falou, que eu queria completar, porque eu acho muito importante lembrar isso, essa importância da gente ressaltar isso sempre. Não existe o poema difícil, existe o leitor preguiçoso. E isso a gente tem que puxar a orelha do leitor o tempo todo, e que a literatura ela não pode, a literatura demanda um tempo específico. Ler um poema por dia equivale a muita coisa. A gente tem que lembrar sempre. E outra coisa também, essa coisa do Cabral, o Cabral é tão
é tão especial, assim, quando a gente, até mesmo quando ele vai trabalhar poemas de amor, que eu estava falando um pouco antes, ele usa palavras, veja só, tem um poema de amor dele que eu amo, chamado Dois Estudos, que é do começo da carreira, da produção dele, que usa essa frase, máquinas monstruosas que envenenam reservatórios. Máquinas monstruosas num poema de amor é maravilhoso. Ele transforma numa víscera a máquina monstruosa. Eu acho isso maravilhoso. Sobre eu acho, que poema Heloísa, que poema é esse? Dois Estudos, o nome do poema. Dois Estudos, está no comecinho. Tá. Eu fiquei pensando, Heloísa, o Recife é uma cidade muito assombrada, muito assombrada. Sim. A gente é assombrado por Clarice, a gente é assombrado por Manuel Bandeira, a gente é assombrado por Cabral também. Eu me lembro muito de Clarice, fazendo aí uma ponte com ela, no caminho, sempre que eu passo ali na Praça Maciel Pinheiro, que é na frente da casa dela, eu sempre vejo uma mulher, uma senhora, de uns 50 anos, ela está sozinha, sempre alimentando os pombos da praça. E as pessoas passam e ficam rindo dela. Ela virou meio que uma personagem, como uma louca da praça. Eu sempre olho para ela e penso, essa mulher poderia estar no conto de Clarice. Clarice podia olhar para ela e fazer uma história. Isso é como um autor, ele assombra uma cidade. O meu caminho para o trabalho, todo dia, eu passo na Rua da União, ou seja, Bandeira, passo na Rua da Saudade e pelo Capibaribe. E eu tive essa impressão da assombração de Cabral em agosto desse ano. Foi quando eu reparei a assombração de Cabral. O fantasma, ele me deu um chau, assim, muito grande. Eu tinha passado uns 4 meses pelo centro do Recife, por conta da pandemia, né? Eu não estava vindo para o centro do Recife, eu precisei ir na editora pegar uma coisa que eles tinham deixado lá para mim. Eu fui lá e 4 meses na pandemia, imagina como estava degradado o centro da cidade, que já é degradado. Assim, para chegar lá, eu tenho que atravessar uma ponte que sobe o Capibaribe, que já é um personagem de Cabral, e a gente vai indo, e aquelas pessoas, era 7 da manhã, era justamente a hora em que os moradores de rua eles estão indo dormir, porque geralmente os moradores de ruas eles não dormem de noite, eles dormem de manhã, porque é menos perigoso, né? E foi nesse momento que veio na minha cabeça um verso que eu acho que mostrava bem o que estava o Recife. Nesse momento, de Cão Sem Plumas, que é isso aqui, que é... Eu li recentemente de novo, porque Cão Sem Plumas é aquele tipo de livro que a gente leu, ouviu tanto falar que acho que não precisa voltar para ele, mas quando volta, tem um supetão. A gente toma um susto. A gente toma um susto, eu tomei um susto, porque isso aqui é o Recife, eu acho que isso aqui é um pouco o Brasil, de uma forma geral. Um cão sem plumas é quando uma árvore sem voz, é quando de um pássaro, suas raízes no ar, é quando há alguma coisa roem tão fundo até o que não tem. Roem tão fundo até o que não tem. Isso é tão Brasil agora, é tão Brasil agora. Agora, Heloísa, deixa eu fazer um trocar de bola 1 minuto aqui, porque assim, a gente hoje está no Dia das Bruxas, né? O Halloween. Mas no Brasil, o ano inteiro é o dia de caça às bruxas, atualmente. E eu me lembro que a gente fez uma conversa em janeiro sobre os 100 anos de Cabral, na Blux no Rio, e eu fiz para tu, porque estávamos falando muito daquela coisa ainda, né? O Cabral comunista, o Cabral, a perseguição dele, e a palavra comunista voltou a ser o grande Fred Krueger do Brasil, né? Eu abri né, a fala perguntando, Heloísa, o que é um comunista, né? Assim, a plateia que você acabou de rir. Eu queria que tu lembrasse um pouquinho, porque eu acho que voltou nas últimas semanas, né, essa discussão sobre a perseguição que o Cabral sofreu. Eu queria que tu falasse um pouco desse Cabral subversivo. Desculpa fazer esse parêntese aqui, mas eu acho que vale muito a pena. Não, mas fala aí de novo o pedido do Instagram. É só ela procurar no Instagram Se Poema Fosse Funk. Se Poema Fosse Funk. Se ela botar no Instagram, aparece. Instagram, no Google, Instagram, Se Poema Fosse Funk, aparece. Tá.
Não, é interessante, não sei o que você acha, mas é que João foi perseguido recentemente de novo no Itamaraty, né? Isso é verdade. E foi assim uma coisa muito agressiva, né? Que foi feita na Escola Rio Branco com o poeta. E não é a primeira vez, quer dizer, e é uma história que me impressionou muito rapidamente. Ela é o seguinte, quer dizer, o João Cabral ele está em 52, né? Ele é o segundo secretário da Embaixada do Brasil em Londres, e ele volta às pressas para o Brasil porque ele tem que responder 2 processos, um processo administrativo e um processo criminal. E a acusação era essa, ele era comunista, né? As controvérsias eu acho que ainda não estão inteiramente esclarecidas, mas quem acusou João foi um colega diplomata, que se chama Mário Mussolini Calabria, né? E que teve acesso a uma carta de João Cabral endereçada a um outro diplomata em Hamburgo, que era o Paulo Cotrim, e o João Cabral encomendava ao Paulo Cotrim um artigo sobre a economia brasileira para a revista ligada ao Partido Trabalhista Inglês. E a coisa deve ter sido suspeitosa. Imagino que o Mário Calabria deve ter pensado assim, não, isso é suspeito, porque João Cabral está recomendando o pseudônimo ao colega, né? E não tinha prova nenhuma, tá? Era isso, né? E aí o Calabria denunciou os 2 como comunistas. O ministro, o chanceler à época, era diferente do atual, viu que aquilo ali era uma bobagem e engavetou a conversa, né? Engavetou a denúncia. Só que o Calabria mandou a denúncia para o Carlos Lacerda, que era o dono da Tribuna da Imprensa, o ambiente que é um jornal, o ambiente político do segundo governo de Vargas estava cada dia mais tenso, a oposição cada dia mais radicalizada, e o Lacerda era a oposição. Lacerda foi o pesadelo da democracia brasileira e a oposição mais competente que a democracia brasileira já teve em todos os tempos. E aí, o que o Lacerda fez? Né? Ele apostou na força da imprensa para desestabilizar Vargas, mirava o comunismo, né? E denunciou. Quando ele soube da carta engavetada, ele comprou a história e publicou tudo. Então, em 52, sai na Tribuna da Imprensa uma manchete escandalosa que eu achei no jornal: traidores no Itamaraty. Né? E aí, rapaz, foi uma barbaridade, porque a manchete dizia que tinha uma célula comunista atuando no Itamaraty. Prova nenhuma, tá? E batizou a célula de Célula Bolívar, né? E acusou João Cabral de ser o dirigente da célula. Tá? Era um plano diabólico em ação, dizia o Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda disse que João Cabral tinha uma gráfica escondida em casa, onde ele imprimia panfletos comunistas sob orientação direta da União Soviética, e que provavelmente era aquela prensa que João Cabral fazia ginástica poética para um selo que ele criou, que chama O Livro Inconsútil, que é uma maravilha, né? E não se conhece, evidentemente, nenhum panfleto soviético ou não soviético impresso nessa prensa, o que eu acho que não faz nenhuma diferença, porque também não se tem notícia, para Carlos Lacerda, porque também eu não tenho notícia de a Tribuna da Imprensa ter dado alguma matéria com o mínimo de isenção na questão política. Né? Mas eles martelaram, o jornal martelou isso durante uma semana, e, em seguida, o Globo repercutiu. Né? Os 2 jornais detestavam a poesia de João e botaram a pecha no João de ser um poeta hermético. Aí não teve jeito, Itamaraty abriu um processo administrativo à revelia de João Cabral. Ele só ficou sabendo do inquérito quando o ato de punição já foi publicado no Diário Oficial, né? Ele foi colocado em disponibilidade, sem vencimentos, então deve ter sido uma situação muito difícil para ele, e o Getúlio Vargas mandou correr a denúncia no Conselho de Segurança Nacional. Né? O João Cabral foi incluído no artigo 2, inciso 11 da Lei de Segurança Nacional, e a acusação era planejar desmembrar o território nacional por meio de movimento armado ou tumulto preparado. Não tinha prova nenhuma. Foi tudo mentira. João Cabral só conseguiu ser
inocentado, quando ele conseguiu que o processo chegasse ao Supremo Tribunal Federal, em 1954, e ele só conseguiu ser reintegrado ao Itamaraty em 55, por decisão direta do novo presidente da República, que é o Juscelino Kubitschek. Então, é uma história absolutamente surrealista. Quer dizer, como é que você persegue, né, qualquer pessoa dessa maneira? E essa é a primeira acusação de João de ser comunista. Prova nenhuma, nenhuma, nenhuma. Não sei se você tem essas informações. Sim, É isso mesmo, não é, Sequim? Não, inclusive, eu também fui informado que, a rigor, essa questão não foi resolvida porque, com a reintegração, não foi porque Cabral foi absolvido. Ele não foi, segundo me disseram, né? Boa fonte, nem absolvido, nem condenado. Simplesmente adotou-se um critério processual. Como o processo estava mal instruído, ficava, digamos, impossível dar sequência a ele. Foi uma maneira, assim, digamos, ardilosa de quem opinou não dizer nem sim nem que não. Como o processo estava equivocado, trata-se de arquivá-lo, deixar ele de lado e a vida que segue. E você citou muito bem aí que ele agora voltou a ser perseguido, né, pós-mortem. Quer dizer, e o atual chanceler também se arvora a ser poeta. Pois eu é, vi rapaz. isso. Você viu isso? Eu vi uma alta... Primeiro, que eu acho que nenhum poeta se declara. O poeta é declarado por outrem, né? Uhum. Porque o autodeclarado poeta você tem sempre que desconfiar. Desconfiar disso, né? Então, de maneira meio resumida, pretendendo ser diplomata e poeta, eu diria nem uma coisa nem outra. O atual chanceler, né? Ele fez isso mesmo. Ele fala, eu também sou poeta. Ele esculhamba João e fala assim, eu também sou poeta, posso perfeitamente fazer isso. Da mesma confraria, né? Isso me lembra um episódio, bom, eu não vou nem citar porque temos pouco tempo, mas tem uma história engraçada envolvendo Murilo Mendes, que depois, aqui na nossa conversa, quando terminar, eu conto, para a gente não se desviar aqui do João Cabral, né? Eu gostaria só de dar aqui um adendo ao que o Schneider falou, a questão da cidade, citou alguns poetas, né? Eu cito também um outro grande poeta pernambucano, muito ligado à cidade, que é o Carlos Pena Filho. E tem poemas maravilhosos, né, sobre Olinda e sobre o Recife também. Mas, contrariamente a João Cabral, ele era um poeta da cor. Era obcecado pelo azul. Tem até um soneto onde você tem azul, Carlos Pena Filho, do primeiro ao último verso. Em homenagem a João Cabral, vocês devem ter percebido que eu vim com uma camisa quase monocromática aqui, né? É o branco, é o preto e é o cinza, e cheia de quadrados, porque se eu entrasse aqui com uma camisa com curvas, eu acho que o espírito de Cabral me perseguiu hoje à noite. Em homenagem a ele, eu estou aqui completamente enquadrado, tá? É o 4, por favor, podem contar. Espero que haja um múltiplo de 4 aqui, 16, 32, 64. E sobre a cidade... Sobre o Rio de Janeiro. A gente pode passear no Rio de Janeiro nos versos de Cabral? Não. O Rio de Janeiro fecha a cortina. Literalmente. É a cortina do apartamento. Ele morava lá com uma vista deslumbrante para a Baía de Guanabara, achava aquilo muito feio, né? E eu visitei várias vezes, umas 15 vezes, pelo menos, João Cabral, né? E, com frequência, aquelas pesadas cortinas fechadas, para ele não ter o desprazer de ver aquilo. Não, bonito mesmo, né? Ele dizia, é ver o vento no canavial. Eu posso ficar sentado assim numa varanda e ficar horas vendo o movimento, né, eólico incidindo ali na cana-de-açúcar, né, no canavial. Bonito era isso, bonito para ele, e aí eu até espero que os recifenses aceitem isso de maneira pacífica, né? Eu diria que, no caso do Recife, talvez mais do que a cidade do Recife,
que não é tão descrita assim em muitos poemas, né? Ele era maluco pelo rio Capibaribe, né? Ele é um menino à beira do rio. Em vez de olhar para o lado de dentro do espaço, ele olhava para o fluxo das águas, que ele dizia que, quando era pequeno, o Capibaribe passando parecia uma fita de cinema, com seus detritos, com a sua história. Ele ficava vendo aquele empolgado, né? Com os restos da humanidade, os detritos, né? As sobras. Aquilo parecia para ele de um poder evocativo, de imaginação extraordinária. Então, eu diria que, em relação ao Recife, e nós pensávamos em Cão Sem Plumas, né? Morte e Vida Severina, que acaba também no Capibaribe, o nosso poeta é um poeta da beira do rio, é um poeta fluvial. E, por outro lado, eu acho que qualquer cidade ela é feita, para nós que lidamos com a literatura, né? A cidade é feita de cimento, de vidro, é feita de alumínio, de ferro, mas sempre uma cidade é feita de palavras. Nós não podemos ver uma cidade de um modo semelhante se nós não estamos atravessados pela visão daqueles que nos antecederam e que, de alguma maneira, são uma espécie de guias turísticos privilegiados e indeléveis. A minha experiência pessoal, né? Eu, há uns 20, 25 anos, fiz questão de ir a Sevilha, porque, contrariamente ao Recife, que aparece de maneira urbanística em poucos poemas, Sevilha é devassada por todos os lados por João Cabral. Bairros operários, bairros populares, os monumentos, então aquela impregnação urbanística, arquitetônica e humana. E lá fui eu, andando nas mesmas ruas que Cabral citava, né? Com o fantasma dele me perseguindo e, ao mesmo tempo, me orientando. E cheguei também ao ponto de entrar numa casa de flamenco para tentar sentir a mesma emoção que ele sentiu quando descreveu a sua bailadora andaluza. E confesso que não cheguei a tanto, mas fiquei perto disso, né? Agradecer a ele por ter sido esse meu guia invisível, mas completamente presente. Eles estão me avisando aqui, eu acho que eles estão fazendo sacanagem com a gente, porque eles estão me avisando aqui que o tempo está acabando. Né? Meu Deus, que isso? E eu queria pedir a vocês uma coisa, então, para a gente, cada um de vocês, o seguinte: a poesia de João, o Schneider me chamou a atenção para isso, que para gente, que o Todorov diz que para a gente lutar contra o totalitarismo no século XX, a gente tem que se armar de esperança e de memória. Né? A memória tem o poder de nos atestar que existe um passado e que, portanto, esse passado aconteceu e nós podemos aprender com ele, né? Nós podemos ressignificá-lo, né? E tentar compreendê-lo. E a esperança é a certeza incerta sobre um bem que virá. Então, ela nos permite entender que nós temos uma vantagem contra o totalitarismo, que o futuro é uma questão em aberto. Eu fiquei imaginando e queria ouvir de vocês isso. A poesia de João, ela reúne memória e esperança, não é isso? Quando ele fala assim, eu estou me apropriando de João aqui. A minha poesia é o lugar em que o rio se junta a outros rios, e juntos todos os rios preparam sua luta de água parada. Ele reúne memória e ele reúne esperança nessa luta de água parada. É isso mesmo? Quer dizer, João uma poesia de João Cabral, é uma das nossas armas para enfrentar o tempo difícil que nós estamos vivendo no Brasil e fora do Brasil e no mundo. Eu queria ouvir vocês para que a gente pudesse terminar pensando no que o poeta diz para frente desse futuro em aberto, se essa é a nossa arma mesmo, se a poesia é a nossa arma. Poesia de João Cabral. Eu queria comentar, eu acho que a melhor forma de se pensar, coincidentemente, hoje a gente está discutindo Cabral
no dia do nascimento de Drummond, ou seja, a gente está com 2 ícones do século XX, 2 representações do século XX ao nosso lado, né? E nesse momento que a gente está discutindo que o século XX está acabando agora, com a pandemia, ou seja, a gente está pensando justamente essa passagem do século XX para o século XXI, com 2 armados, com 2 desses homens que são sinônimos do século XX, Cabral e Drummond. E eu acho que uma forma de se pensar e de pensar que a poesia de Cabral ela é também um farol para a gente. Quando a gente pensa em totalitarismo, a gente pensa em insubmissão. Quando saiu a tua matéria no Suplemento Pernambuco sobre Cabral, no começo do ano, alguém comentou embaixo, mas ele era subversivo mesmo. Que coisa mais maravilhosa para um artista do que continuar sendo chamado de subversivo, né? Que coisa maravilhosa para nos dar esperança da gente continuar sendo subversivo, e a gente tem que ser subversivo, né? Eu acho que é isso. Cabral foi quem chama ele de subversivo também está dizendo, lembrando que foi um homem que ele leu criticamente o modernismo, e a gente está falando já fala mais de modernismo, e ele inventou uma gramática nova, e isso é subversão. É verdade. Bom, é isso, Sequim. De fato, João Cabral, orgulhosamente, né, se declarava um poeta da memória, e um poeta da memória e da história. E é importante observar que não é história pessoal apenas, né? É sempre uma memória coletiva. É a família, são os antepassados, é a história do seu estado, é a história do seu país. Então, essa noção de um pertencimento coletivo, de uma memória que ultrapassa, digamos, o âmbito da mera individualidade, é um motor que impulsiona a poesia de João Cabral. E se impulsiona a ideia prospectiva de uma esperança, mas que eu preferia entender sempre como esperança crítica. Não é aquela esperança vaga de que algum milagre vai ocorrer e que tudo vai ficar bem. Não, é a esperança daquele trabalhador que hoje está colocando a mão na lama da água poluída do Capibaribe e amanhã pode estar num outro estágio colocando a mão na lama, na graxa de uma oficina, trabalhando. Sempre a ideia do trabalho manual e da vida como construção através do trabalho e não de uma esperança vaga, de uma esperança indefinida. E essa ideia também de uma possibilidade de renascimento, né, que já está em morte e vida cabralina, hoje, sendo o aniversário de Drummond, nós tivemos a morte, mas temos uma vida andradina. Carlos Drummond de Andrade renascendo a cada momento em que nós o evocamos. E para sair da vida andradina para a vida severina, eu gostaria de citar os famosíssimos versos finais de Morte e Vida Severina, em que, notem, há uma esperança, mas é esperança sob controle, não é esperança desmesurada. Mesmo quando é uma explosão, como a de há pouco, franzina, mesmo quando é a explosão de uma vida severina. Puxa, olha, gente, muito obrigada. Sequim, muito obrigada. Schneider, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu estou emocionada e queria pedir a quem estiver nos ouvindo, por favor, que vá para casa com os 2 poetas. Vá para casa com o poeta João Cabral, que diz que juntos todos os rios preparam sua luta de água parada. E vá para casa com o poeta Carlos Drummond de Andrade, que diz que vamos juntos, vamos de mãos dadas. E com a vida andradina e a vida severina. Schneider, muito obrigada. Sequim, que coisa bonita. Muito obrigada. Puxa, eu estou emocionada. Tá? Foi muito legal. Muito obrigada. Obrigado.
Olá, gente, seja bom dia, seja boa tarde, seja boa noite, a hora que você estiver assistindo